e hoje falando sobre legislação do repouso semanal. Então, muito importante, nós vamos dividir esse estudo em dois. Hoje a gente vai falar sobre o sábado, né? A gente falou muito pouco aqui, né, sobre esse mandamento, sobre a questão do sábado, e hoje a gente vai dedicar o estudo de hoje falando sobre o sábado, né? E para a semana a gente volta dando continuidade falando sobre os decretos dominicais que houveram no passado, né? Desde Constantino até os dias atuais. Tá bem? Temos também a participação do Paulo Henrique. Logo mais ele vai estar aqui falando também para vocês, dando uma introdução aqui ao nosso estudo do programa Escola Bíblica. É momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Vamos orar então. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para honrar e glorificar teu santo e poderoso nome. Que tudo que vem fazer aqui, Senhor, que seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Abençoa também cada rádio ouvinte que nos ouve nesse momento. Que o Espírito Santo possa conduzir esse estudo mais uma vez. Amém. É que eu lhe peço e lhe agradeço no doce nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu vou pedir para que o nosso amigo Paulo Henrique possa fazer uma introdução aqui falando sobre a respeito do tema de hoje. A gente vai falar sobre a questão do sábado, né? Lembrando que esse estudo também tem o estudo de hoje, né? Tem uma ligação com o nosso primeiro estudo, né? Dessa série, falando sobre o nosso primeiro estudo tinha como o tema Deus, o autor da liberdade, né? E lá a gente tratou também sobre a questão do sábado, né? Quando lá em Deuteronômio houve uma repetição, né, dos 10 mandamentos, né? Para quem não sabe, quando Moisés ali desceu do monte e viu a idolatria, né, que o povo estava envolvido com a idolatria, né, devido à ausência de Moisés ali para conduzir o povo, ele se enfureceu, né? Ele ficou muito triste, né? Muito chateado, a ponto de jogar as tábuas dos 10 mandamentos e quebrar, né? Ele teve que subir novamente ao monte, pediu para que Moisés lavrasse ali 2 tábuas e assim Deus pudesse escrever novamente, né, os 10 mandamentos ali. E interessante que lá em Deuteronômio, quando tem a repetição dos 10 mandamentos ali, tem uma pequena mudança lá no mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, quando ele diz que, mas ao 7º dia, né, o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem tua serva, nem teu servo, nem teu boi, nem teu forasteiro das suas portas para dentro, enfim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia o Senhor descansou nesse dia, não é assim? Exatamente. E aqui em Deuteronômio, capítulo 5, ele fala, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem tua serva, ele vai repetindo, né? Nem tua serva, né, das tuas portas para dentro. E no verso 15 diz, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, Deus estava pedindo para que o povo guardasse o sábado para lembrar de que Deus era o Criador de todas as coisas. Que ele criou tudo em 6 dias e ao 7º dia descansou, não porque ele estava cansado. Estava cansado? Deus se cansa, Leandro? De modo nenhum. De modo nenhum, né? Deixou o exemplo para a gente seguir. Deixou o exemplo para a gente seguir, né? Descansou, deixando um exemplo, sabendo que o ser humano ia precisar de um dia de repouso, da sua labuta, das suas fádicas. E aqui ele pede para que o povo de Israel e todas as nações, né, para aqueles que quisessem se achegar também, quisessem fazer parte do povo de Deus, para lembrar de que o povo de Israel foi escravo lá no Egito e que Deus libertou eles com mão poderosa, né? Eles eram os escravos e eles passaram a ser livres. É também bom lembrar que lá em Deuteronômio também fala que o povo ele perdeu essas restrições, né, da guarda do sábado devido ao trabalho forçado ali
de Faraó, né, e todo o seu povo, o seu exército ali que oprimia o povo de Israel. Então eles era quase que restrito, eles não tinham essa liberdade toda de poder guardar o sábado assim como o Senhor bem ordenou. Então chegou Moisés e pediu a Faraó que ele libertasse o povo, e Faraó reclamou porque Moisés, tipo, ele estava dizendo que estava impedindo de o povo trabalhar. Mas na verdade, Moisés estava querendo que realmente eles dessem folga, né, para o povo de Israel, porque estavam sendo muito oprimidos, né, escravizados de uma forma tal que eles estavam clamando ao Senhor para que Deus desse libertação, porque nem o sábado eles tinham mais direito, né? Então, quando Moisés pede para Faraó libertar o povo, para que o povo possa adorar no deserto, é para que eles tenham realmente essa a alegria novamente de poder chegar ali na sexta-feira, o dia da preparação, e no sábado poder estar louvando e adorando o nome do Senhor, né? Como hoje a gente tem essa liberdade, que logo mais para frente a gente vai perder essa liberdade, entendeu? Brevemente. Brevemente. Então, eu vou deixar a palavra aqui com o nosso amigo Paulo Henrique, e ele vai dar uma introdução aqui ao nosso tema de hoje. E depois a gente volta com os nosso estudo aqui de perguntas e respostas, tá bem? O sábado é uma tanto o memorial da criação como da redenção. Em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 15, lá diz que o sábado é para ser guardado em lembrança também à libertação da servidão do Egito. O Egito é um símbolo desse mundo mau de pecado, do mundo mau opressor, perseguidor. E o Criador dos céus e da terra nos dá uma mensagem toda especial sobre esse dia, no qual também é um dia para se adorar o Criador e também um dia para se promover a liberdade do pecado, liberdade de toda a consequência que o mal ele pode causar, seja física, seja emocional, seja espiritual. O Senhor, justiça nossa, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz uma mensagem de liberdade quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 1, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. No capítulo 5 de Deuteronômio, no verso 15, o Senhor ali fala que ele libertou o seu povo da escravidão, do jugo, da escravidão do Egito. Então fica uma lição para nós que esse mesmo Senhor da liberdade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos liberta, nos proporciona uma vida em liberdade para que testemunhemos dessa liberdade religiosa. E o sábado também é um dia no qual se testifica da liberdade, começando pela liberdade do pecado, liberdade do poder de Satanás. Lucas capítulo 13, verso 10 em diante tem um relato de uma pessoa que foi liberta e essa liberdade ocorreu no sábado. E diz assim, e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão,
6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Daí temos um exemplo de alguém que foi libertada do poder de Satanás. Então, o sábado apresenta essa mensagem de liberdade, né? Liberdade religiosa. Liberdade religiosa porque aponta para o Senhor do sábado, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer trazer liberdade para todos. E através do sábado, Ele nos dá essa lição de liberdade do mal. Todos aqueles que estão vivendo uma vida no pecado, eles sempre irão buscar outros, né, a viverem nesta vida de depravação. E só em Cristo há essa liberdade, só em Cristo o poder do mal pode ser quebrado e pode haver assim uma liberdade completa. Então vamos para as nossas perguntas. Eu queria que o nosso amigo Leandro pudesse ler os textos, né? Eu vou fazer as perguntas e ele vai ler os textos bíblicos, certo? Primeira pergunta, né? Quem fez o sábado? Primeira pergunta que eu faço aqui é: quem fez o sábado, Leandro? Certo, Gris. Convidar você, querido rádio ouvinte, a abrir a Bíblia junto conosco. Em Êxodo, capítulo 20 e o verso 11, está escrito: Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então aqui é bem claro, né, Grace, o texto, querido ouvinte. Em 6 dias Deus fez tudo, né? No 7º dia descansou, que Descansou, verdade. exatamente é o sábado, né? Mas o descansar aqui não é você ficar dormindo também não, né? É trabalhar na obra do Senhor. Trabalhar do Senhor, né? Muitos acham que descansar é ficar em casa de perna por ar, né? Sem É deixar suas atividades seculares, né? secular E trabalhar, fazer a obra na do Senhor, né? Senhor, exatamente. Muito bem, é isso aí, né? Então, quem fez o sábado foi o Senhor, né? Ele criou a semana de 7 dias, né? Não foram 10 dias, né? Foram 7 dias, né? O domingo, que a gente chama, né, por domingo, mas era o primeiro dia. Por isso que nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, que é o 7º, né? Então, domingo foi dado esse nome, né? Mas na verdade era o primeiro dia da semana, né? Que no nosso calendário cabe cada um, se você for olhar no calendário, você vai ver que o domingo é o primeiro dia da semana e não o final de semana, né? Muitas pessoas dizem bom final de semana, né? Quando na verdade nós já estamos no início da semana. Na Então, verdade é feliz semana, né? feliz semana, verdade. É porque está começando uma nova semana, né? Então, foi o Senhor quem fez, né? A próxima pergunta é: a quem pertence o sábado, né? Segunda pergunta: a quem pertence o sábado, Leandro? Certo, e essa pergunta se encontra lá em Êxodo, capítulo 20 e o verso 10. Está escrito: O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui já diz tudo, né? E o 7º dia é o do Senhor nosso Deus, né? Foi ele mesmo que o criou desde a criação, né? Desde o princípio. Isso. Então, o sábado não é, né? O dia do repouso semanal não é do Estado, não é do governo, não é de homem, mas sim de Deus, né? Aquele que criou, né? Porque ele diz que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra,
E também diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Como também Jesus Cristo também é o Senhor do sábado, né? Como diz lá nos evangelhos, né? Nas cartas dos evangelhos, né? De sorte que Jesus também é o Senhor do sábado. A terceira pergunta que eu faço, né? São perguntas simples, onde todo mundo já saiba, mas é bom lembrar, né, para que o pessoal não venha esquecer, né? Porque o mandamento já diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Justamente o mandamento no qual Deus pediu para lembrar foi aquele no qual a população esqueceu, né? Então, a terceira pergunta: a quem, pois, devem ser prestadas contas de sua observância? Pergunta 3. A quem, pois, devem ser prestadas contas de sua observância, Leandro? Certo, Gris. Podemos encontrar essa resposta lá em Evangelho de Marcos, capítulo 12 e o verso 17. Nos diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então aqui é bem claro, né, que não é aos governantes que a gente deve obedecer. Não foi ele que prostou essa lei, né? Foi o próprio Deus, O próprio Deus, é que verdade. foi criado pelo próprio Deus, né? Ok. Diz mais um textinho aqui. Portanto, ao fazer o ser humano leis de repouso, exige prestação de contas dessa observância ao governo ou presumidamente por via indireta a Deus por meio do governo, o que vem a ser a mesma coisa. Ok. Pois é, então, o que é que o texto diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O sábado é de quem? De Deus, né? Porque ele disse: o sábado é meu, né? Eu sou o Senhor do sábado. Eu quem fiz os céus e a terra. E no sétimo dia eu descansei. E não só descansou, mas abençoou e santificou. Lembrando que o sábado é um dia santo, né? Você pode dizer: ah, mas todos os dias são dias santos. Tudo bem, então se todos os dias são dias santos, o sábado é mais ainda, né? É mais que especial, né? É um dia que o Senhor separou para que a gente possa ir à casa de Deus, para se reunir com os irmãos, para juntos nós louvar, adorar o nome do Senhor e fazer as atividades espirituais, né? A gente pode sair para visitar os hospitais, dar estudo bíblico, ajudar a quem tem necessidade, né? Nada em prol de favorecimento a nós Nosso mesmos, benefício. né? A nosso próprio benefício, mas em benefício do próximo e também de Deus, né? Com sempre em louvor e honra a Deus. Então, a quarta pergunta diz o seguinte, pergunta 4. Sobre assuntos religiosos, a quem somente daremos conta? Sobre assuntos religiosos, né? A quem somente daremos conta? Certo, Gris. E o texto se encontra lá em Romanos, capítulo 14, o verso 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, é nós mesmos que vamos dar conta dos nossos atos a Deus, não é a ninguém, né? É o próprio Deus. Exatamente. Valeu o texto. Ao fazerem, porém, os homens leis compulsórias de repouso semanal, tomam os semelhantes, responsáveis perante o governo, pela observância do repouso semanal. Ok. Então, sobre assuntos religiosos, né, só a Deus a gente vai prestar conta, né? Então, não adianta o governo tentar impor uma lei que seja religiosa, né? Porque aí não vai dar certo, né? Porque aí é você querer misturar as coisas, né? Igreja com Estado. Então, sobre assuntos religiosos, somente a Deus nós devemos prestar conta, nós vamos prestar conta, né? E não é a governo nenhum, certo? Então, à medida que a gente vai fazendo as nossas perguntas aqui, respondendo, mostrando os textos bíblicos, né? Juntamente com o estudo da semana que vem, você vai entender porque a gente está falando sobre a esse respeito. E aí a gente vai fazer uma ligação
com Apocalipse capítulo 13, que no final de tudo, né, a gente não vai poder comprar nem vender, né? Será imposta ali uma marca, né, a marca da besta, né, como muitos dizem, né, que você não, quem não aderir, né, quem não receber a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Aí, né, vamos ver quem é fiel a Deus e quem não é. Basta também a gente saber qual é essa marca, né, e também o selo de Deus. Então acompanhe os nossos estudos e aprenda aqui conosco, né, sobre esses assuntos também. Então vamos para a quinta pergunta, que diz o seguinte: pergunta 5: como Deus ordena que observemos o dia de sábado? Pergunta 5: como Deus ordena que observemos o dia do sábado, né? Nós demos uma pincelada aqui, mas o Leandro vai ler um texto bíblico aí e a gente vai poder comentar um pouco. O texto se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, e o verso 8. Está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Essa é a parte mais importante que tem, né? Porque muita gente tem esquecido, né? O próprio Deus manda lembrar e é o que o povo mais tem esquecido, né? Que o sábado é o dia de guarda, né? O dia do Senhor, verdadeiramente, biblicamente, né? Exatamente. Então, como vimos aí, ele pede para a gente lembrar o dia do sábado para o quê? Para o Santificar. santificar, né? Então, eu não posso fazer qualquer coisa nesse dia, né? Tem coisas que eu faço, né, que não tem nada a ver com as coisas espirituais, né? São coisas seculares, né, da vida, né? Muitas coisas que não são erradas, né? Mas que não convém para o dia de sábado, né? Como, por exemplo, trabalhar, né? Trabalhar dignifica o homem, né? O trabalho é santo, né? A gente todos devem trabalhar, né? A gente não pode ficar omissos ou relaxados, né? Nós temos que trabalhar. Agora aqui o Senhor disse o quê? Não farás nenhuma obra nesse dia, né? Nem tu, nem tua serva, né? Trabalharás. Até o animal não pode trabalhar dia de sábado, né? Até o animal não pode trabalhar de sábado, né? Então ele pede para que a gente trabalhe até a sexta-feira, né? E a sexta-feira, biblicamente, é chamada como dia da preparação, né? A gente pode lembrar até ali quando Marta Maria foi preparar bálsamos para poder fazer o sepultamento de Jesus Cristo, e dizia que ali era o dia da preparação, dia da sexta-feira, né? E no sábado só é separado para a gente santificar esse dia. Então, pergunta 6 agora. Na 6 agora, né? Isso. O que ele indica como sendo um dos propósitos do sábado? O que ele indica como sendo um dos propósitos do sábado? Essa é a pergunta 6. E o texto se encontra lá em Levítico, capítulo 23 e o verso 3. Está escrito: 6 dias trabalharás, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É o sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Muito bem, então aqui tem uma ordem, né? 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Então muitas pessoas ainda indagam hoje se o sábado é o sétimo dia. Ora, o próprio mandamento das tábuas, né, da lei fala que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aqui em Levítico ele repete, né? Capítulo 23, verso 23: 6 dias trabalhareis, mas o sétimo dia será o quê? O sábado, né? Do descanso solene. Sábado, se você for ver a tradução do que significa sábado, o próprio nome diz o seu significado: descanso. E esse descanso fala que é o sábado, e esse sábado é o sétimo dia da semana. Então ele diz, né? Do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é o sábado do Senhor em todas as vossas moradas, né? Então, Vocação. Já é uma vocação, hora, santa uma hora. vocação. É verdade. Então, pergunta 7, né? Hoje nós vamos ter apenas 10 perguntinhas. A gente está indo na pergunta 7. Depois, 8, 9 e 10, a gente finaliza aqui o nosso estudo, tá bem? Pergunta 7. Visto que o sábado é santo e deve ser conservado santo
e é dia de santa convocação, qual deve ser o seu caráter, né? Qual deve ser o seu caráter, Helena? Deve ser religioso. Deve ser religioso. Deve ser religioso. Então, o sábado não é o dia que do governo, né, do homem, né? É um dia, esse dia deve ser religioso. Então, juntamente com essa pergunta, aí eu faço a pergunta 8, né? Qual deve ser a natureza de toda a legislação do repouso semanal? Então, qual deve ser a natureza de toda a legislação do repouso semanal, Leandro? É legislação religiosa. É legislação religiosa. Muito bem. Legislação religiosa. Então, deve ser religioso e uma legislação religiosa. Por que a gente está falando sobre esse assunto? Talvez você só vai entender daqui a uns anos para frente, né? A gente vai se aprofundar sobre esse assunto na semana que vem, tá bem? Então, não perca. Aí, se por acaso você vier a perder esse estudo, você pode acompanhar lá pelo canal do YouTube, certo? Canal Programa Escola Bíblica. Não deixe de seguir, certo? Siga lá nossa página, curta os nossos vídeos e deixe também os seus comentários. A penúltima pergunta de hoje, pergunta 9. O que ocorre quando o Estado promulga leis religiosas? O que ocorre quando o Estado promulga leis religiosas? Ocorre uma união entre igreja e Estado. Então, o que ocorre quando o Estado promulga leis religiosas? Ocorre o quê? Uma união entre igreja e Estado. Vale lembrar que muito se fala na questão da nova ordem mundial, né? A união dos governos mundiais, né? Que o governo seja único, estabelecido, né? Por exemplo, se haver, por exemplo, uma pandemia, né? Todos os países será regido por um governo só. Então não haverá país independente, né? Ah, eu não quero seguir as ordens do governo mundial, né? Da OMS, né? Enfim, tal. Não. Aí você vai ter que colher as consequências, né? Você está indo de encontro ao que a nova ordem mundial estabeleceu como parâmetro para ser seguido, né? E o que o pessoal hoje, mais os governos estão comentando? A questão do clima, né? A questão do aquecimento global, né? E o que é que eles vão querer? Vão querer que o mundo pare em um dia, né? Tenha um dia para que ninguém possa mais trabalhar, né? As empresas serão fechadas, nenhuma atividade secular vai poder mais fazer nesse dia, como um sinônimo e sinal da preservação do meio ambiente, para salvar o planeta, né? Como eles dizem. Só que uma parcela, né, da população é religiosa, que guarda o domingo, e para eles vai ser muito bom, muito legal, né? Porque o domingo será separado esse dia, né, como dia da preservação ambiental. Então, a igreja vai querer introduzir, né, vai achar bom, né, e vai querer introduzir esse dia como um dia santo, dia da família, né, um dia sagrado como o dia do Senhor. Aí, quer saber mais da história? Então, domingo que vem, nós vamos estar falando a respeito disso. Tá bem? Então, já fica aí captando a mensagem do que basicamente a gente vai estar querendo falar aqui para vocês. Então, a última pergunta, para a gente finalizar: qual tem sido sempre o resultado da legislação religiosa ou união entre igreja e Estado? Pergunta 10. Qual tem sido sempre o resultado da legislação religiosa ou união entre igreja e Estado? Intolerância religiosa e perseguição. É aqui que o chicote vai estralar, né? É verdade. Então, haverá o quê? Intolerância religiosa e perseguição, né? Tanto que os evangélicos procuram, apelam e lutam pela sua liberdade, né? Liberdade que possa ter a liberdade do direito, né? De poder falar, pregar, né? E de ensinar tudo aquilo que está descrito na Bíblia, né?
porque hoje a gente sofre certas restrições por parte do governo, não só o governo brasileiro, como também outros governos, principalmente aqueles governos que são socialistas, né, comunistas, né? Hoje, né, eu vi uma notícia ontem mesmo, foi ontem, que a Coreia do Norte, né, aumentou a pena, né, o número de mortos, né, por intolerância religiosa, né? Aquele que se diz ser cristão ou que é pego com a Bíblia, eles são executados. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Então, assim, a gente não pode aderir, a gente tem que realmente lutar contra governos tais como esses, né? Que impede o avanço da pregação do Evangelho. No entanto, essas mesmas pessoas que realmente lutam pela sua liberdade e também pela nossa liberdade, eles estão fazendo até um favor para nós, né? Que não adentramos nessa área política, nessa mistura entre política e religião, mas que o governo ele é, como é que eu posso dizer assim, ele é esperto, né? Ele pode pegar dessa lei para poder, né, afligir com os demais semelhantes que pensam ao contrário disso. Então, quer você entender mais sobre o que a gente está querendo comentar sobre aqui? Então, não perca o programa de domingo que vem, certo? Aqui na Nova FM 957.com, do horário de meio-dia até 1 hora da tarde, certo? Quer falar mais alguma coisa, Leandro? Não, então a gente vai de música e depois a gente volta aqui para fazer, nos despedir de vocês e fazer as nossas considerações finais. El que ha de venir vendrá y no tardará. O frio já tá ficando quase que. Todo ojo le verá. Y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que